Bom dia, Igreja Batista Videira. Bom dia a todos. Estamos reunidos mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nós vamos iniciar com a oração. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por esta noite de paz que o Senhor nos concedeste. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui para realizarmos esta escola bíblica dominical. Obrigado por todos que têm nos acompanhado e que estão acompanhando e estarão nos acompanhando. Obrigado pela professora que já preparada por ti, está pronta para dar a aula. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer mais sobre Jesus, mais sobre a tua primeira vinda, sobre a segunda vinda do Senhor, e prepara-nos através da tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler uma passagem bíblica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Assim nos diz a palavra: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar meditando na palavra e aprendendo mais uma porção da palavra de Deus, nos ensinando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. A palavra está com a nossa irmã Berenice. Que Deus os abençoe e boa aula. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Vamos para mais uma EBD. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, estar compartilhando a palavra do Senhor com cada um de vocês. Espero que vocês tenham estudado a lição, aqueles pelo menos que são da minha igreja, eu espero que tenham estudado a lição, que estejam prontos para compartilhar comigo agora. Eu quero iniciar primeiro, dando a paz do Senhor para cada um de vocês, cumprimentando a Matilde, a irmã Gigi, o irmão Louro, a Marli, o Carlinhos, que já estão aí conosco. Eu fico feliz com a paz do Senhor, seja com cada um de vocês, e feliz por vocês estarem aqui para a gente participar. Também a minha irmã Nilza, que já entrou também. Eu desejo que mais pessoas estejam aí para a gente estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. O título da nossa lição hoje é Esperando a Volta de Jesus, ou de Cristo, como vocês queiram. E isso é super importante para nossas vidas, a gente saber como nós vamos nos comportar, como é que nós vamos ter algumas características que nós temos que ter na nossa vida para estar preparado para essa volta, ou para esperando essa volta. Ou, às vezes, tem gente que nem esperando está. Isso é triste, mas é uma realidade. Nem esperando está, né? Então, eu vou iniciar lendo o texto da Palavra de Deus. A lição, os textos da lição, os irmãos já leram, eu tenho certeza, em casa, porque os meus alunos aí são muito dedicados, eu tenho certeza que já fizeram o seu estudo. E agora nós vamos só fazer a leitura da classe mesmo, como se nós estivéssemos lá na nossa classe, na nossa igreja. Então nós estaremos agora abrindo nossas Bíblias, vão aí abrindo junto comigo, nossas Bíblias em Mateus 24. Nós estaremos lendo do 24 até o 46, do 44 até o 46, tá? 44, dou um tempinho para que vocês possam estar abrindo suas Bíblias em Mateus 24, 44 ao 46. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui, irmãos.
vocês já podem estar pensando um pouco na nossa lição. Se nossa lição tem como título Esperando a Volta de Jesus, nós temos que estar pensando já em algumas coisas que nós temos que fazer para esperar essa volta. Quando você vai receber uma visita na sua casa, você se prepara para isso. Certo? Você prepara a sua casa para isso. Você se prepara para receber essa visita. Então, nós estamos esperando a volta de Cristo. Nós vamos ver na lição de hoje qual é o modo que nós temos que preparar a nossa casa. O que é que ele pede? Porque ele pede algumas coisas. Quando nós vamos receber uma visita, geralmente a visita não nos pede nada. Nós que fazemos de livre e espontânea vontade o que nós queremos fazer. Mas com Jesus não é assim. Ele pede algumas coisas. Eu cumprimento o pastor Fernando e a irmã Ana que acabaram de entrar. Com Jesus não é assim. Ele pede algumas coisas, algumas instruções ele nos deu para os seus discípulos e estendido a cada um de nós até agora. Então, algumas das coisas nós vamos ver na introdução já. Ninguém sabe o dia. Alguém de vocês sabe o dia? E por que às vezes nós erramos em querer saber o dia que vai ser essa volta? Nós não vamos saber o dia. Ninguém vai saber o dia. A palavra de Deus é bem relevante a isso. Ele disse várias vezes que ninguém vai saber, nem ele mesmo vai saber o dia. Mas como se preparar para a volta dele, isso sim ele disse que nós temos que fazer, tá? Como temos que fazer, o que fazer e quando fazer e como fazer. Então, nós temos que estar preparados para isso. Na nossa lição hoje, nos deixa bem claro que a volta de Jesus, a data não é importante. Mas como nos preparar para essa volta, como preparar nossa casa, que é o templo do Espírito Santo, isso é muito importante a gente saber. Porque dependendo da nossa decisão, de como nós levamos esse tratamento, de como fazer a obra do Senhor, não fazer, como nos preparar para o Senhor, não nos preparar, isso já é muito importante, porque já é umas coisas bem relevantes. Então, agora eu já sei que todo mundo já encontrou, já sabe onde está, aí na sua Bíblia, que é Mateus 24, 44 ao 46. Agora vamos, vocês estarão me acompanhando, eu estarei lendo. Portanto, eu estou no 42, viu, irmãos? Portanto, vigiai. As primeiras coisas que ele está dizendo para a gente estar nessa espera de Jesus. O primeiro versículo diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O 44 diz, por isto, fiquem também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, aí vem o Filho do Homem. O 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontra fazendo a sua vontade. Irmãos, olha só, que aqui nós já vemos nesses capítulos algumas listinhas de como preparar a nossa vida para a vida do Senhor. Pelo menos umas 4 coisas eu achei, não sei vocês. Se vocês quiserem escrever aí o que é que vocês acharam, pode. Eu vou ficar super feliz que vocês participem, porque senão ficou eu só falando e hoje eu não tenho meus alunos tudinho, tá? Meus alunos tudinho hoje não vieram. Mas tudo bem, eles estão lá, eu estou vendo que eles estão assistindo, né? Então, vamos continuar aqui. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todos nós já conhecemos, até mesmo as pessoas que não são cristãs, elas já conhecem, porque são palavras que... Tem palavras da Bíblia que viram até chavões para todas as pessoas. Então, vamos estar pensando aí. A pergunta que eu quero fazer é assim. Temos que nos preparar ou nos preocupar com a data
fixa da volta de Jesus, nós temos que estar preocupados. Dia 25 de dezembro vai ser o dia que Cristo vai voltar? Ou temos que estar preocupados em nos preparar para ter a volta de Cristo como Ele realmente quer? Pensa aí, responda aí para você, tá? Eu acho, particularmente, nem tenho paciência de deixar vocês responderem. Oh, mas que professora, né? Não tenho paciência. É que não estão presentes para vocês responder, mas pode responder aí se vocês quiserem. Eu vou lendo aqui, vou vendo o que vocês estão escrevendo. Mas a resposta dessa pergunta, se eu estou preocupada com a data fixa de quando Jesus vai voltar, ou se eu estou preocupada em estar preparada para a volta de Cristo, eu vou até responder. Vou pensando assim, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, Jesus mostrou que nós devemos estar preocupados como nos preparar para a volta de Jesus. Isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Como eles deviam estar se preparando, qual seria o motivo ou as coisas que eles teriam que estar fazendo. Jesus respondeu que a nossa preocupação não é com a data exata, mas ele respondeu para eles ali que eles deviam estar preparados, pronto, buscando, porque, irmãos, tem que estar buscando. Não vem de qualquer maneira a preparação para cada um de nós para a volta de Cristo. Não é muito fácil. Nós não temos como fazer isso se você não tiver submisso ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos encorajando, vai nos corrigindo, vai nos direcionando para que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus, que é estar vigilante, por exemplo, estar esperto com todas as coisas que está acontecendo. Nós temos que esperar a volta de Cristo de modo irrepreensível. É fácil você viver o cristianismo de modo irrepreensível? E você sabe o que significa de modo irrepreensível? É ter uma vida que não dê margem para ninguém repreender você ou censurar a sua vida. Não é fácil, irmão. Sem o Espírito Santo você não consegue, eu não consigo. Ou seja, a palavra correta é ninguém consegue. Ninguém consegue se preparar para a volta de Jesus irrepreensível se não tiver na submissão do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar muito bem preparados pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar tendo essa vida que não tenha repreensão diante de ninguém e nem censura. O apóstolo Paulo falou, irmãos, lá em Tessalonicenses, ele diz, irmãos, vocês têm que estar preparados para não ser repreendido pelos demais, porque como é que você vai dar um testemunho de um cristão, porque ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Ou como diz os novos pregadores por aí, ser um cristozinho. Então, é muito difícil você ser um cristão nos nossos dias com tantas ofertas de coisas que o mundo tem aí de bom, porque não é ruim o pecado, viu, irmãos? Não é ruim o pecado. O pecado tem uma aparência muito boa e que todo mundo quer. Só que aí você tem que lembrar que nossas decisões são muito importantes para o nosso futuro. Parece que não é à primeira vista, mas é muito complicado você tomar certas decisões que lá no fim vai ter um desastre enorme em sua vida. Então, nós temos que estar bem preparados para isso. Então, isso que eu acabei de falar é mais ou menos a introdução da nossa lição. E aí nós vamos pensar no primeiro item que vem da lição, que é aguardando a volta do Senhor. Como é que eu devo aguardar a volta? A primeira coisa é com fé e vigilância. Irmão, se você não tiver fé, não vigiar, você não consegue passar. Você não consegue dar um pulo daqui para lá. Eu, esses dias, estava assistindo, está passando um seriado lá na Record que está falando do final dos tempos. E você vê como foi o dia do arrebatamento, você fica impactado, irmãos, porque pessoas que viviam uma vida que você dizia que era perfeita, eles ficaram. Então, ali é uma pequena demonstração que no futuro, nossas decisões são muito complicadas. Porque às vezes nós vivemos com a aparência de um cristão verdadeiro, tudo lindinho aqui
fora, mas lá dentro nosso coração não é exatamente irrepreensível. Nós temos mágoas, nós temos tristeza, nós temos ganância, nós temos um monte de coisa. Nós valorizamos muito mais as coisas daqui da terra. Quando você vê um cristão que é vigilante, que tem fé, ele almeja ir para onde? Ir para o céu, ele almeja que Cristo volte. Porque para ele é ganho, como diz o apóstolo Paulo. Viver lá no céu é uma coisa maravilhosa, é o que todos nós como cristãos batalhamos para isso. A nossa grande batalha aqui na terra é um dia ir morar no céu. O segundo ponto dessa nossa lição é estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que é estar cheio do Espírito Santo? Nós lemos, eu acho que durante a semana aqui na leitura diária, eu acho que eu passei isso daí para os irmãos. Está cheio do Espírito Santo, todo mundo conhece aquela parábola das 10 virgens, né? As prudentes, elas eram o quê? Elas eram o quê? Vigilantes, elas eram o quê? Cheias do Espírito Santo. Por quê? Elas tinham o azeite. Aquele azeite significa enchimento do Espírito Santo. Então, nós temos que estar pensando em como minha vida está diante de Deus, cheio ou não do Espírito Santo. Eu vou estar levando meus candeeiros com reserva de gás, sabendo que vai acontecer, porque o que significa isso? Saber o que vai acontecer, ou prever o que vai acontecer. O cristianismo hoje, não só na nossa igreja, mas no mundo inteiro, o cristianismo hoje está vivendo assim, eu não preciso de reserva. Em primeiro lugar, porque acho que Deus é um pronto-socorro, que você entrou e tudo acontece. E não é bem assim, Deus, é amoroso, misericordioso, mas Ele também é justo. Se você quer viver uma vida de cristianismo, mas não quer buscar se encher do Espírito Santo, faz como as outras virgens, que eram imprudentes. Elas pegaram um pouco de gás só, um pouco de querosene, não se preocuparam em verificar se precisava de mais, não verificaram o tempo que ia gastar, mesmo porque elas não sabiam o tempo. Então, por isso nós temos que nos preparar muito mais, porque nós não sabemos o tempo, então nós temos que estar preparados todo o nosso tempo, mesmo porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, pode ser que para mim, antes de terminar essa lição aqui, tenha a volta de Cristo, e aí, está preparado ou não? Estou cheia do Espírito Santo, estou com fé e vigilante. Ainda falando de vigilante, irmãos e amigos, eu fiz um curso de vigilante. Vigilante, aquele rapaz que fica de portaria, aquele rapaz que fica nas portas de entrada de empresa. E eu fiz um também. Quando eu fui entrar na Caterpillar, isso há um bom tempo atrás, eu fiz isso. E a primeira coisa que o delegado que ministra o curso faz é nos fazer ampliar a nossa visão, fazer a nossa visão ficar assim enorme. Porque tudo que aparece você tem que ver com suspeita de que seja um ladrão, de que seja uma pessoa que vai desorganizar, desarmonizar aquela entrada daquele prédio, aquela entrada daquela empresa. Então, a primeira coisa, nós temos que ter essa mesma coisa que o povo aqui da terra faz, Deus faz para nós. Ele quer fazer sua mente, seus olhos verem as coisas grandes, mas para isso você tem que investir. Para eu aprender isso, eu tive que pagar, fazer o curso, ficar 7 dias sem comunicar com ninguém, só ali tendo treinamento, sem falar com ninguém, além das pessoas que estavam dando o treinamento. Você tem que ter um investimento para isso. Nada é fácil. Então, se disser que seguir o cristianismo é uma coisa fácil, é mentira, porque não é fácil. Não foi para os discípulos, não foram para os apóstolos, não foram para nenhum cristão, nem do primeiro, nem de tempo nenhum, nem do Velho Testamento, não foi para os profetas. Todos nós temos nossas dificuldades, principalmente porque somos humanos e às vezes não obedecemos, não ampliamos a nossa visão, a nossa mente, para que nós possamos viver uma vida que está sendo irrepreensível diante de Deus. Outra coisa que nós temos que ter também nessa esperança, ou nessa espera da volta de Cristo, é uma vida de santidade e amor. O que é isso? O que é essa vida de santidade e amor?
Primeira coisa, uma vida de santidade é uma vida separada, irmão. Não é uma pessoa santinha que fica ali, ai, não fala nada para ninguém, não ofende ninguém, é boazinha, ai, é gente boa. Não, não é isso. Santidade é ser separado para servir a Deus, separado para estar pronto para todas as coisas que Deus lhe colocar em sua mão. Você tem que ser uma pessoa santa, que significa separado, aquele que está buscando o Senhor em todo o tempo. Ah, você está dizendo para mim, Beria, que eu vou virar uma bitolada, agora eu vou viver o tempo inteiro só lendo Bíblia. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando nós queremos ser um bom profissional, o que você faz? Quem quer ser um bom profissional, ele treina para ser um bom profissional, ele nunca para de estudar, ele nunca para de buscar novidades. Nós também, como cristão, temos que aprender isso. Se você quer ser um bom cristão, irrepreensível diante de Deus, você tem que investir na sua vida de cristianismo. Você tem que buscar pessoas interessadas, você tem que aprender, você tem que buscar na palavra de Deus, que é a única que nos orienta sem mentiras. Tem que buscar na palavra de Deus aonde nós podemos nos santificar, ou seja, nos separar. Não pense na palavra santificar como todo mundo vê por aí pejorativa, aquela pessoa que se isola, não conversa com ninguém, não vai na festa de ninguém, não faz nada com ninguém. Não é verdade isso. O santificar que Deus pede é você estar separado para Ele, que é diferente de você pôr uma máscara de santo. Quando as pessoas põem máscara de santos, na realidade eles não conseguem fazer nada, porque máscara uma hora ou outra cai. E a vida de irrepreensível diante de Deus é aquela que você vai adaptando as coisas. Você vai adaptando a palavra de Deus na sua vida e você muda naturalmente porque o Espírito Santo faz com que você mude. E não você por si próprio, porque nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, não conseguimos fazer absolutamente nada. E aí, voltando aqui em santificar e em amor, a outra coisa é o mandamento. Qual foi o mandamento que o Senhor deu a cada um de nós? Qual foi, pastor Domingos? Qual foi o mandamento que o Senhor deu? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e tantas outras. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Irmão, nos dias que nós estamos vivendo, amigos e irmãos, é muito difícil a gente amar, porque as pessoas são tão falsas, as pessoas são tão malvadas, que a gente não consegue dedicar todo o nosso amor para elas, porque elas são difíceis de conviver. Mas Jesus não disse para ninguém que ia ser difícil amar o próximo, como a gente mesmo. Ele não disse. Por isso ele colocou homem como a si mesmo. Você consegue cortar seu dedo? Pegar a faca assim naturalmente, vai lá, põe no dedo e já corta? Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você se ama, porque você sabe que vai doer. Então é assim que ele está dizendo. Ame o outro como a você próprio, independente das imperfeições dele. Mas nós não amamos por quê? Porque nós buscamos no outro sempre benefício para a gente. Eu faço para ele porque ele vai fazer para mim. Eu digo para ele coisas boas porque na hora que eu precisar ele vai dizer para mim. E o amar o próximo que Jesus nos ensinou não é esse tipo de amor, irmãos. É aquele sem interesse. Você faz, nem que ele vai te dar uma patada lá na frente, nem que ele vai te desfazer lá na frente. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer. Você tem que se preocupar em obedecer a Deus, em amar o seu próximo, independente do que ele vai fazer para você. É cumprir a lei de Deus. Aí é viver irrepreensível. Você está vendo como é a palavra irrepreensível, que a gente pensa vai ser um santinho? Não é vai ser um santinho. É um processo, irmãos. A cada dia, meus amigos, nós vamos estar vivendo uma vida de processo. É como se você fosse um profissional em qualquer empresa. Você entra na empresa hoje e daqui 2 anos você vai estar o mesmo? Não, você já teve vários treinamentos, você já cresceu porque você já viu como seus amigos trabalham, você já pegou os procedimentos da empresa. No mundo cristão é a mesma coisa. Quando você se torna um cristão, quando você aceita Cristo e quer viver a vida do cristianismo, você também vai se adaptando à vontade de Deus. Você vai lendo, vai vendo os benefícios e cada dia você vai melhorando um pouco. É pouco a pouco, ninguém chega e ó,
já se torna um cristão irrepreensível. Não, é um procedimento, mas é você que busca. Quando você entra numa empresa, o que é que acontece? Ela não diz para você, você tem que fazer tudo isso. Não, eles jogam aqueles treinamentos em alguma área que você pode ter acesso, que você vai estar vendo, e você se inscreve nos cursos. Assim também, essa parte que nós podemos fazer, que é a parte de nos interessar em ler a palavra, de nos interessar ser treinado, e nos interessar conhecer mais a Deus, é uma parte nossa. Não é a parte que Deus vai descer, olha, meninos, vocês têm que aprender. Não, ele não vai fazer isso. Somos nós. Agora, a parte da gente conseguir amar o outro, aí ele vai despertar esse amor dentro de nós. Aí sim, o Espírito Santo vai estar trabalhando em nossas vidas para que isso realmente aconteça. Então, para você ser um verdadeiro cristão, o que vai nos identificar como um verdadeiro cristão? O amor que você tem pelos outros. Isso é como se fosse uma carteirinha de identidade do cristão. Amor. Quando você vê um cristão que não está aí com nada, não está aí com ninguém, não está nem aí se preocupando se vai subir ou descer as águas, que em relação ao ser humano, em relação à terra natureza, se ele não está se preocupando com nada desse tipo, é muito preocupante a vida cristã dele. É de muito se observar. E ele mesmo tem que parar. Nós mesmos, irmão, temos que parar. Como é que eu estou dedicando o meu amor para a minha comunidade, para os meus irmãos, para os meus filhos, para os meus pais? Como é que eu estou usando o amor que Cristo disse que eu tenho que ter? E aí, se você não observar que isto está fazendo diferença em sua vida, irmão, toma cuidado, porque você tem que mudar. Se você almeja o céu, se você almeja morar com Deus lá no céu, com Jesus Cristo, se você almeja ter uma vida eterna ao lado do Senhor, você tem que mudar o seu perfil de vida que você está vivendo aqui. Você tem que mudar. Você tem que investir na sua vida para ter diferença no meio do cristianismo. Principalmente, não queira viver o cristianismo para pessoas não, irmão. Não queira, amigos, não queira ser eu vou ser um crente porque eu quero. Não, você tem que viver para Deus. E lembre-se, Deus está em todos os lugares e em todo o tempo. Você está lá tomando o seu banho, Deus está lá. Você está numa festa, Deus está lá. Você está no supermercado, Deus está vendo tudo que está acontecendo com você. Então, é muito enganoso a gente viver uma vida cristã querendo só estar encapado, como diz mesmo na palavra de Deus, que vivendo como se fosse uma parede pintada, lá diz um sepulcro, né? Quem já conhece a palavra, vê muito isso que ele falou, que seria como um sepulcro, por fora tudo limpinho, tudo bonitinho, mas por dentro tudo detonado. A gente tem que vigiar, nós temos que ter fé, nós temos que ter santidade, temos que ter amor. Aí, pensando agora na segunda parte da nossa lição, nós temos algumas atitudes errôneas diante da volta de Cristo. Ai, Beri, o que é isso? Nós pensamos algumas coisas erradas e até vivemos algumas coisas erradas. Vamos pensar na primeira? Ignorar a volta de Jesus. Nós ignoramos, às vezes, a volta de Jesus. Temos tanto medo de morrer. Ignora a volta de Cristo. Ou então, se Cristo voltar para uma pessoa que morre de medo, já está morrendo antes da hora de morrer, de medo de morrer, o que você acha? Ela vai subir quando Cristo voltar? Não, porque ela não quer ir agora. E Cristo não está dizendo que ele vai voltar daqui tanto tempo. Pode ser que ele volte agora, imediatamente. Entendeu que nós não podemos ter isso? Então, erroneamente, nós ignoramos a volta de Cristo, que ele pode voltar a qualquer momento e que você tem que estar preparado e que você tem que estar dizendo para ele, sim, Senhor, eu quero subir. Se eu tenho medo de morrer, se eu tenho medo de ir para o céu, eu não vou ficar. E aí nós sabemos para quem vai ficar. Nas próximas aulas eu vou estar falando para quem vai ficar. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado em estar preparado e não estar iludido com as coisas que o mundo nos oferece. Porque o que é que o mundo nos oferece? Viver mais tempo aqui.
Você está dizendo que você quer morrer? Não, eu não estou dizendo para ninguém que eu quero morrer hoje. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós temos que estar mentalmente, com o corpo, com a mente, com a alma preparada para a volta de Jesus. Nós temos que estar todo dia, toda hora, dizendo, Senhor, me prepare se eu não estou preparado. Senhor, veja como é que eu estou e me ajude a ficar pronto para te buscar. Me ajude a te encontrar se você voltar agora mesmo nas nuvens. Ó Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ampara, me ajuda a cada dia. Por isso nós temos que estar o tempo inteiro submisso à vontade de Deus. Você está dizendo que eu tenho que ficar bitolado. Não estou dizendo que está bitolado, mas quando você se torna um cristão, nós nos tornamos um seguidor de Cristo. Temos que estar irrepreensível diante de tudo isso. Nós temos que pensar em uma coisa quando nós estamos pensando na volta de Jesus. Ele, quando voltar, ele não vai nos avisar. Por isso, ele espera que você esteja um servo bom e fiel. Aquele servo que vai estar servindo a ele. E não aquele servo que vai estar... Quem sabe ele não volta agora, vai demorar ainda um monte de tempo. E aí eu posso fazer o que eu quero, depois dá tempo voltar. Você tem certeza que vai dar tempo voltar? Será que vai dar tempo você voltar e fazer a coisa certa? Ou você já tem que estar dentro dos padrões? Quando o seu chefe lhe dá uma tarefa para fazer, você vai... eu não vou... Ele dá uma data para você. Aqui na Terra nós temos data para entregar as coisas. Mas nós temos um ministério diante de Deus, nós temos que proclamar a palavra de Deus, nós temos que estar ajudando as pessoas, temos um ministério como cristão, olhar a vida de Cristo como era, quando ele estava aqui na terra, e essa mesma vida é a nossa. Quando você se torna um cristão, aquela mesma vida que Jesus tinha, é a mesma que você tem que ter, você está dentro daquele padrão. Se você não está, irmão, nós temos que repensar a nossa vida. Vamos lá, vamos repensar, olha, eu vou pegar, ver como era que Jesus vivia, para que eu também possa estar vivendo essa vida. Então, nós temos que, de vez em quando, parar a nossa vida, repensar, reformular o que nós estamos vivendo e começar uma vida diferente, buscando cada dia mais a perfeição. E ainda nós temos que pensar assim, o tempo de Deus não é o nosso. Quando nós estamos pensando na volta de Cristo, nós temos que ter mentalizado isso, ou estar, nossa mente buscando sempre uma realidade. O tempo de Deus não é o nosso. Ele pode ser, no piscar de olhos, ele pode demorar 100 anos, ele pode demorar muitos anos, mas ele também pode voltar essa noite aqui. Você está pronto, sua casa está cercada, está bem arrumada, sua casa espiritual, estou falando, seu espiritual, a sua mente, o seu corpo, todas as áreas da sua vida estão preparadas? A volta de Cristo é iminente, todo mundo sabe o que é iminente? Eu vou só falar, mas eu sei que vocês sabem. Iminente quer dizer, daqui um pouco. Vai próximo, imediato. Então nós temos que ter em mente que a volta de Cristo é iminente, é logo, é daqui um pouco, não é? Você tem que se conscientizar disso para você se tornar um cristão melhor. Quando nós sabemos que a volta de Cristo é iminente, nós sabemos que a qualquer momento, daqui um pouco. Aí você vai me perguntar assim, mas desde quando eu nasci eu escuto a falar da volta de Cristo. E até hoje ele não voltou? Então aí você tem que parar e pensar, então mais próximo ela deve estar. Por quê? Se naquele tempo já estava se falando disso, nós agora já estamos em outra década, em outro século, sei lá eu. Então, mais perto isso está. Mais perto isso está. Então, nós sabemos que essa palavra quer dizer próximo, imediato, daqui um pouco, logo. Não devemos ignorar a volta de Cristo. Irmãos, amigos, a volta de Cristo, ela é verdadeira. Mas o mundo quer sempre colocar um checkmate. Cadê? Não vem. Cadê? Não tem isso. E aí nós temos outra coisa que diz, escarnecer os profetas.
Eles vivem dizendo, eu já ouvi muito isso, eu creio que vocês também já. A palavra de Deus aí é alerta para que todo mundo fique esperando essa volta de Cristo. Mas cadê? Nunca veio, nunca veio. Isso daí ninguém nem sabe quando vem. Será que vem mesmo? Começamos a escarnecer. Nós, os verdadeiros cristãos, não podemos escarnecer isso. Não podemos ter dúvida disso. Nós temos que ter certeza. Nós temos que ter certeza que a volta é verdadeira, é iminente, ela está aí, ela está batendo na porta. Pode ser que antes de eu terminar essa lição, ele já volte. Mas você já viu como mexe com o coração da gente quando se fala, ai, Cristo vai voltar daqui um pouco? O coração de medo se realmente está preparado. Mas se nós seguirmos isso que eu estou falando aqui, ou o que a Bíblia está falando, porque a Bíblia está falando tudo isso. Eu não estou citando todos os versículos, irmãos, porque nem dá tempo. Meu tempo é pouco aqui. Mas nós temos versículos para todas essas passagens. E como nós somos curiosos, não é verdade? Nós vamos lá na internet depois e procura tudo isso bonitinho, porque a Belê não dá tempo. Eu posso até responder para vocês se vocês colocarem perguntas aí. Depois que terminar aqui, eu vou respondendo para vocês conforme as perguntas estejam aí, né? Mas se vocês quiserem ver como é mesmo esse descarnecer, eu vou dar um versículo. 2 Pedro, pode anotar se vocês quiserem aí. 2 Pedro 3, o 3 e o 4. Mostra muito como é que vão fazer matemáticas dos planos de Deus, como vão criar coisas e impor, sabe, impor qualidades que é para Deus colocar em sua vida. Deus não vai fazer nada que eu queira, nada que você quer, ele vai fazer só exatamente o que ele quer, porque ele é Deus. Nós só temos que obedecer a ele e nada mais. Nós vamos sempre esperar a volta de Cristo preparados. Depois dessa aula, irmão, quem está ouvindo não vai dizer, eu não ouvi. E mesmo aqueles que não ouviram, chega lá e dizer para ele assim, eu não ouvi, eu não sabia. Não sabia e não ouviu, por quê? Por que você não ouviu? Por que você não sabia? Porque não teve vontade, irmão. Hoje está tudo muito fácil, meus amigos. Tudo é fácil para a gente aprender sobre Cristo. Então, muitos cristãos erroneamente ignoram a vinda de Cristo e escarnecem os profetas. E nós que estamos mais alerta, espero que nós estejamos mais alertas, mais vigilantes, mais amorosos, esteja pronto para orientar essas pessoas. Esse é o nosso papel como cristão, orientar. Não é bancar um sabidão, não, porque nós não somos sabidões. Não é bancar um sabidão, mas é orientar com amor, com carinho, mostrando na palavra de Deus, na Escritura, o que Deus fala sobre aquilo. Esse é o nosso papel, irmãos. É nosso papel fazer isso. Não é de anjo, não é de ninguém além de nós. Deus, olha o privilégio, Deus nos ordenou, nos deu de bônus isso, para que nós possamos fazer. Outras coisas que ainda acontecem nesse mundo dessa esperança da volta de Cristo é a atitude dos servos fiéis à volta de Cristo. Como é a atitude dos fiéis, daqueles servos que estão buscando, ansiando, ou seja, buscam a cada momento a volta de Cristo. Qual é a primeira coisa que esse servo está fazendo, ou que esse cristão está fazendo? Ele está buscando uma vida irrepreensível. Eu já até expliquei para os amigos e irmãos qual é a vida irrepreensível. O que é essa vida irrepreensível? Até já falei para os irmãos. Que através dessa vida irrepreensível, só que, olha, vou fazer um comentário aqui. Alguns cristãos, em vez de pegar essa liberdade do cristianismo e buscar viver uma vida irrepreensível, eles estão fazendo o quê? Se liberando, se impurificando, amando o pecado e fazendo. Quando eu estava preparando a lição, eu pensei, às vezes a gente busca tanta coisa que o mundo oferece e a gente sai dessa trilha de irrepreensão, porque você olha um pecado, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. De eu cometer um pecado e olhar e falar assim, mas isso aqui não é pecado. Por quê? Eu posso fazer isso porque eu sou assim, e justificar o meu pecado. Já aconteceu para mim, viu, irmãos?
Eu creio que para vocês também. Você querer justificar seu pecado, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que aquilo está na Bíblia dizendo o contrário, mas você justificar aquele pecado como se existisse justificação para o pecado. Eu já fiz isso. Eu acredito que muitas outras pessoas já fizeram. A gente não pode se iludir com o que o mundo oferece e querer justificar diante de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que para ele é sim, sim, não, não. Não tem meio termo para Deus, não tem, dá um jeitinho brasileiro. Nós temos mania de querer um jeitinho brasileiro para o pecado. Não existe jeitinho brasileiro para o pecado, de maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela só nos leva à santidade, que eu já expliquei também o que é santidade, que é separação do mundo e buscar a presença do nosso Deus. A outra coisa é dar lugar à carne. Irmão, o que é dar lugar à carne? É interessante como a gente nunca pensa isso. Mas a gente aproveita do que os olhos desejam. Meus olhos olham para alguma coisa e desejam. Tem pessoas que têm loucura para ter carro. Não importa se pode comprar o tal de carro e pagar, mas deseja. Então, dá lugar à carne e não dá lugar ao amor de Deus. Então, eu invisto todo o meu dinheiro em comprar um carro, uma casa boa, um monte de coisas que minha carne quer, e aí eu não tenho dinheiro para ajudar um morador de rua, eu não tenho dinheiro para ajudar uma família que está passando necessidade, aí eu não tenho dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque Deus não me deu dinheiro, não me deu saúde para trabalhar, não me deu vigor para estar pronto para fazer a vontade dele, um serviço bom. Não, porque eu gastei além do que eu precisava gastar, e aí eu não tenho dinheiro para ajudar. E o nosso ministério é ajuda. Lembra do amor que Jesus diz que é o nosso verdadeira preocupação, é o amor? Então nós temos que ter reserva para os outros. Ah, você está dizendo que você tem que trabalhar que nem uma louca e dar dinheiro para os outros? Não, eu tenho que dizer que você tem que ter um coração de ajuda, um coração ajudador, um coração de compaixão, que quando você vê uma pessoa, não precisa a pessoa, tem que ser da minha igreja para eu ajudar. Não, não precisa ser de sua igreja, não precisa ser de igreja nenhuma, precisa ser um filho de Deus que está lá jogado, aonde não era para estar. Se tem uma pessoa que está morando na rua, mas você não sabe o passado dele, eu não preciso saber do passado dele. Eu preciso saber do que Deus disse que eu tenho que fazer. Então nós não podemos dar lugar à carne, para a carne se aguçar e crescer e perder o foco, perder o que Jesus disse que nós temos que fazer. Nós temos que estar prontos para fazer a vontade de Deus em tudo. E se ele disse que eu tenho que matar a minha carne, para que o amor de Deus apareça em mim, porque nós só somos os verdadeiros cristãos quando o amor de Deus aparece em nossa vida mais do que o meu próprio amor, ou seja, a minha própria vontade. O amor de Deus tem que ser bem maior, bem mais visto na minha vida do que esse desejo de fazer a minha própria vontade. Dá para você entender, amigo? Dá para você entender, irmão? Que nós temos que matar isso. E outra coisa, isso quando nós estamos matando esse desejo da carne e aguçando o desejo de amar o próximo, de fazer a vontade de Deus, nós estamos nos comprometendo com Deus. É um compromisso que nós estamos tendo com Deus. Nós estamos ali florando o que Deus disse que é para a gente fazer. Você não precisa ter um montão de coisa aqui, mesmo porque você não sabe, nem se vai precisar usar tudo que você está buscando de coração, ter isso, ter aquilo. Lógico, eu não estou dizendo que os amigos e os irmãos não tenham vida confortável. Não estou dizendo isso, irmãos. Uma vez que nós trabalhamos, nós teremos uma vida um pouco confortável. Eu estou dizendo que nós não precisamos gastar tudo que nós temos para ter isso, ter aquilo, porque nós queremos mostrar para quem esse ter. Nós temos que estar preocupados em ser bondosos, ser amorosos, ser tementes a Deus, ter uma vida irrepreensível. Isso que nós temos que estar procurando fazer, porque não é o ter que vai nos levar para o reino dos céus, é o ser que vai nos levar para o reino do céu. Se eu ter um monte, não vou para o céu. Mas se eu ser um obediente, se eu ser um amável, se eu ser um bom cristão, se eu sou um cristão irrepreensível,
Isso me leva ao reino de Deus, como diz a palavra de Deus mesmo, tá? Então nós temos que estar pensando. A outra coisa que nós temos que estar pensando nessa espera da volta de Cristo é dar frutos. Nossa, eu não sou árvore para dar frutos. Realmente nós não somos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que dar fruto. Como cristão, nós precisamos dar bons frutos. Não é dar frutos, dar bons frutos. Como é que eu posso dar fruto para a volta de Cristo? Eu tenho que lutar dia a dia contra as minhas tristezas, as minhas decepções, contra um monte de coisas que acontece no nosso dia a dia, que nos deixa para baixo, nos deixa triste, e que daí você não pensa em nada, e não pensa em nada, e não pensa em ninguém, e não quer saber de nada. Por quê? Quem é que nos coloca essas tristezas, esses obstáculos da vida? É o nosso inimigo da nossa alma. Ele coloca essas tristezas para você perder o foco. Que o nosso foco é trabalhar para o Senhor, é dar fruto. E o que é dar fruto? É alguma das coisas que eu já falei quando se relaciona ao amor, mas também, se você conhece uma pessoa que ela não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, ela não aceitou Cristo ainda, ela não tem uma vida ainda de comunhão com Deus, tem uma vida aflita, tem muitas dificuldades, é uma pessoa que está desorientada e às vezes não está tão desorientada, mas não tem a presença de Deus como deve ser. Nós temos que estar pronto para trabalhar na obra de Deus, que é ir levar a paz que Deus disse que nos daria, que Jesus disse que nos daria. A paz vos dou, essa paz que você tem que ir lá. Não vai dizer para a pessoa que ela não vai ter aflição, que ela não vai ter dificuldade, não vai dizer isso, mas você vai dizer o que Jesus disse que daria, principalmente a vida eterna para aquela pessoa. Você vai tirar tempo para conversar com ela. Ah, mas você não sabe como uma pessoa é chata, reclamona. Eu sei, eu já trabalhei com muitas pessoas chatas e reclamando, mas que hoje eu vejo uma bênção dentro da casa de Deus, uma bênção no ministério de Deus, que eu vejo uma pessoa ganhadora de almas, uma pessoa sensata, porque investimos. Tudo tem que ter investimento. O trabalho do Senhor também, você tem que ser um semeador, que planta hoje sem saber se vai colher. Faz muito tempo, logo que eu comprei minha casa aqui, há quase 40 anos, acho que 38 anos atrás, morava uma família vizinha aqui de minha casa. E essa família, eles não eram cristãos. Viviam assim muito desorganizados e eles tinham 2 filhinhos. E todo domingo eu levava os filhinhos deles para a igreja. Eles deixavam eu levar. Todo domingo eu levava. E aqueles menininhos cresceram dentro da igreja, indo comigo e com o Carlinho, meu filho mais novo. E nós levamos esses menininhos muitos anos. Aí eles moravam de aluguel. Daí eles compraram uma casinha no Jupiá e foram embora. Um apartamentinho lá e foram embora. E se passou tantos anos. E um dia o meu filho Carlinho foi visitar a igreja, acho que quadrangular. E quando chegou lá, para grande surpresa dele, aquele menino e os pais estavam ali. O pai e a mãe eram diácono. Olha quantos anos nós trabalhamos com aquela família, principalmente com as 2 crianças, quantos anos, e não víamos nenhum, assim, grande resultado para os olhos humanos, mas Deus estava trabalhando na vida daquelas pessoas, e hoje eles são diáconos numa igreja. Deus transformou a vida deles, e nós nem sabíamos. Depois de muito tempo aqui, que nós ficamos sabendo que eles eram um por acaso. Que jovem gosta de visitar outras igrejas, e o Carlinho foi fazer visita nessa igreja, e lá estava o pai e a mãe servindo a ceia. Olha que bênção! Quando ele chegou e contou, eu até chorei, porque é tão gratificante, irmão, as coisas mais gratificantes que tem é você ver o resultado do trabalho que Deus coloca em nossa mão. Evangelizar, irmão, trabalhar com as pessoas é a coisa mais maravilhosa que acontece na vida de qualquer pessoa. Deus diz na palavra dele que o servo fiel, quando ele voltar, é aquele que vai chegar e achar trabalhando, irmão. Você está trabalhando na obra? Você está preparado se Cristo voltar? Você está lá com sua mão dentro da obra? Você vai estar deitado esperando a morte chegar, como dizia aquela música lá? Nós temos que estar prontos, irmãos. Tá ali buscando, trabalhando, não me importa. Ai, não vejo resultado, já perdi a esperança com aquela pessoa. Tá vendo aquela pessoa ali, ó? Eu já trabalhei tanto e não tenho esperança. Ai, só reclama, ai, só faz isso.
Não é você que faz a obra, irmão. Não é eu, não é você, amigo, que faz. É Deus. Então, a hora é dele, o trabalhar é dele. O nosso trabalhar é levar, é falar e continuar fazendo, sem esperança de que vai dar o resultado, porque a esperança é Deus que dá. Entendeu como é que funciona? É Deus que faz funcionar. Então, eu acho que nós podemos fechar aqui já, porque já estou passando bastante tempo, o pastor já está olhando para mim, de beira de olho ali. Então, nós podemos concluir pensando assim: em breve Jesus virá. E como é que eu estou preparando minha vida para isso? Em breve Jesus virá. Como é que eu estou preparando minha vida para esse momento, para essa ocasião? Como é que eu estou me preparando? Ou nem estou levando assim, ó, estou levando na bagunça do que a vida me traz. Ai, irmã Benê, conforme a vida vai me levando, eu vou levando. O cristão não pode ter esse pensamento, porque senão ele não vai alcançar seu objetivo, que é entrar no céu. Ele não vai. Se Cristo voltar hoje, se você estiver nessa bagunça, irmão, é triste eu dizer, mas você não vai ficar. Se eu estiver levando minha vida desse jeito também, eu não vou, irmão. Eu vou ficar. E aí vai ser trabalhar, você vai entrar na tribulação, que nós vamos falar em outras aulas, você vai entrar na área da tribulação e vai ser um momento muito difícil para a sua vida, porque na tribulação saiu a graça e aí você paga com seu próprio sangue, com seus próprios esforços. Então nós temos que pensar que essas atividades, essas atitudes nossas, como cristão, tem que ser bem clara em nossa vida, tem que ser bem determinada, porque não é fácil seguir. Lembra que eu falei que só o Espírito Santo estando em nós vamos conseguir. Se não tiver, você não vai, eu não vou, porque sozinha nós não somos capazes. Então vamos fechar pensando assim: como devemos aguardar a volta de Cristo? Vocês lembram aí? Porque eu já falei tudo isso. Agora, vocês lembram como é que nós devemos estar? Que tipo de coisa nós devemos estar? A primeira coisa que eu falei é estar com fé. A segunda coisa é estar vigilante ou vigiando. Estar cheio do Espírito Santo, em santidade, em amor. É esses os pontos que nós temos que estar buscando em nossa vida. Você tem que parar e falar: eu estou com fé? Ah, mas você não sabe, minha fé, de manhã está lá em cima, de noitinha está aqui. Não se preocupe com isso, porque se você buscar, Deus vai lhe dar. Então, nós temos que estar, vou repetir mais uma vez, estar com fé, vigilante, cheio do Espírito Santo e em santidade e amor. Esses são os itens que Deus requer de cada um de nós. Não é, talvez eu possa. Não, ele requer isso. Se você não tem, se eu não tenho, nós temos que buscar, porque ele não vai nos aceitar se você não estiver dentro do padrão. É como se você fosse um profissional. Eu sou engenheiro, mas chega lá, você não sabe nada de engenharia. Você não é um engenheiro, você só tem um diploma. Então é a mesma coisa. Se nós não tivermos com essas atitudes aqui floradas, você não é um cristão. Você só tem o nome de cristão. Então nós temos que estar bem, mas bem, diante das nossas atividades e das qualificações que Deus quer para cada um de nós. Então lembra-se o que é santo, para vocês não ficarem pensando aí: eu tenho que viver uma vida de santo isolado de todo mundo. Não, santo é separado para fazer a vontade de Deus. Porém, não é separado das pessoas. Porque se você não se misturar com as pessoas, como é que você demonstra amor? Se você não se misturar com cada pessoa diferente de você, como é que você vai mostrar o Cristo verdadeiro, o Deus verdadeiro? Você tem que se misturar, você não tem que amar o pecado que está ali, mas você tem que se misturar para tirar a pessoa daquele lugar, tá? Então, acho que já dá para fechar por aqui e vamos colocar em nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, que a nossa vida como cristão tem que ser irrepreensível e não dar lugar à carne e dar lugar aos frutos que Deus pede que a gente faça, que é o fruto, é evangelizar, é compartilhar o que você conhece com as pessoas que ainda não conhecem, é ter uma vida entregue, como Jesus teve. Olha o que Jesus fazia. Ele não tinha hora, nem tempo ruim, nem bom, ele estava lá ajudando as pessoas, independente do que elas mereciam.
Então, nós temos que estar assim, irmão. Espero que tenha ajudado a cada um de vocês, irmãos e amigos, com essa palavra. Se você precisar de mais alguma informação, eu estou pronta para responder. Deixa sua pergunta aí, que eu respondo. Estou pronta para fazer a vontade de Deus e peço que Deus esteja sempre trabalhando na minha vida, porque eu não sou capaz, eu só sou capaz através do Espírito Santo de Deus em minha vida. E agora eu quero encerrar com uma oração para todos que me assistiram e todos que ainda vão me assistir, e que nós possamos estar colocando nossas vidas no altar do Senhor e dizendo para Ele: eu não sou capaz, como eu vou dizer aqui agora, como eu digo sempre, eu não sou capaz, mas eu creio no Deus que me capacita. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que assistiu essa live. Esteja, Senhor Deus, trabalhando nas suas vidas, como trabalhou na minha, como trabalha na minha. Tem misericórdia, ó Deus, que nós possamos estar entendendo, Senhor Deus, o que é ser um cristão, entendemos como nós devemos mudar nossas atitudes para melhores, ó Deus. Esteja abençoando cada lar, Senhor Deus, em particular, Deus, irmãos que assistiram aqui e daqueles que ainda vão assistir, ó Deus, porque nós vamos colocar no YouTube e as pessoas vão estar assistindo. O Senhor toca nos nossos corações para nós podermos melhorar e ser melhores para com nossos irmãos e com nossos amigos e com todas as pessoas que nos rodeiam. Não deixa, Deus, que nosso coração se feche, que sejamos indiferentes a tudo que acontece fora da nossa caixinha, ó Deus. Pai de amor, desperta mais amor nos nossos corações, mais vontade de te servir melhor, ó Deus. Usa nossas vidas, ó Pai amado. Mesmo agora, nessa época tão difícil que nós estamos vivendo, de isolamento, nos isola fisicamente, mas mentalmente, ó Pai, espiritualmente, nos ajuda, nos amplia, como é fazer aquele curso de vigilância, ampliar nossa mente, nossa visão. Ó Pai, eu te agradeço por cada um que participou, te agradeço pela minha vida, pela vida do pastor Domingos e de todos que participaram, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome santo de Jesus. Amém.